O GAT de hoje é referência mundial. Então, os caras dão um curso pra fora. Então, traz o pessoal pra essa conversa aqui que é muito interessante. O Edson tá aqui, que é um policial dos que eu conheço, que é os mais experientes. Mas não só ele, a grande parte do GAT, hoje do COI, é uma polícia que evoluiu muito, né, Nunes? A gente vê, no passar dos anos, o Edson vai poder falar, vocês não têm ideia do quanto esses caras estudam para fazer o trabalho que eles fazem. Às vezes as pessoas, eu percebo que a população tem uma noção de que o policial é aquele cara violento que não estudou e tá lá. É muito pelo contrário. Principalmente nos grupos especiais, mas na área também tem. Como que foi inserir e fazer a inserção da psicologia? O público tem a sensação hoje, vendo documentários como Olhos da Lei, que a população acha, esse pessoal aí tá passando a mão na cabeça do criminoso, mas não, na verdade hoje vocês têm um protocolo, tem toda uma estratégia de fazer sentir o cara acolhido. Como que funciona isso? E respondendo a sua pergunta, o GAT de lá, o GAT de hoje, eu vou responder assim, dentro da minha visão. Hoje é o GAT mais científico. Quando você fala assim, ele é mais científico. E até o comando tá lá, ele pergunta assim, se o operador não conseguir responder tecnicamente o que ele tá fazendo, então ele tá fazendo empiricamente. Então hoje é a nossa máxima. Você precisa entender e explicar tecnicamente o porquê você está fazendo isso. Então se você não sabe o que você está fazendo, então você está atuando de forma empírica. Então hoje não cabe mais isso. Não tem espaço para isso. Então se vai detonar, usar o explosivo, por que é o explosivo, por que não uma mecânica, uma abertura mecânica, ou por que vai posicionar, ou por que tá mandando vir alguém, ou por que você vai ofertar alguma coisa para ele, perguntar alguma coisa, enfim. Tempo, pausa, qualquer coisa que for trabalhado tem que ser de forma científica. Então hoje está muito mais científico. Lembra que eu brinquei para vocês, vamos ler? Hoje o cara opera um fuzil, mas ele tem que ler. Ele tem que estudar quais são as técnicas, quais são os potenciais de falha, qual que é a origem, fabricação, munição, enfim, tudo, mecanismo, ele vai estudar. Então, assim, hoje está mais técnico, mais científico. Então, assim, não é mais um cara que está lá simplesmente só operando. Independente de todas as áreas. Cara, eu sou um cara assim, eu preciso falar, não tem como. Vou dar um tiro de precisão. Cara, os caras estudam demais. Física, entendeu? Não tem como. O cara estuda a alteração do vento, a pressão do ar. Aí o cara fala assim, não, é só um disparo. Não é só um disparo. Então, assim, é um nível muito elevado. O cara precisa fazer um treinamento autógeno. No momento do disparo, a concentração para ele fazer um tiro de precisão. Então, assim, detalhe, a mídia que você falou, tá lá explodindo, e o cara tá ali. Sim. Mantendo o batimento cardíaco dele para efetuar um disparo que vai ser crucial pro grupo todo. Entende? O negociador que a gente tá falando aqui, o negociador, ele precisa trabalhar, separar o que ele tá vivenciando. O filho tá doente. Chega numa ocorrência, o cara tá com uma criança, a criança tá doente, ele tá mantendo ela de refém. Mas meu filho tá doente. Na mesma idade do meu filho, tem que separar. Separar o emocional ali, né? Tem que saber lidar com as emoções. Mas ele vai sentir, eu trago pra vocês. Vai sentir, todo polícia sente. Aquela coisa assim, eles são frios. Não somos frios. Nós procuramos manter o controle emocional. Mas todo mundo sente. E essa é a diferença da mulher que travou no carro pro policial. Que ele tá acostumado, mas ele passou por processos de controlar o estresse. Seria isso? A palavra, ele tá treinado. Treinado. Ele tá treinado. Olha a palavra aqui. Não é? A palavra, ele tá treinado. Sim. É que como vocês fizeram aquele treinamento lá com o pessoal, exato, vocês estão treinando. Sim. Mas é o que a gente tá falando, assim, o que você tá falando traz exatamente a linha que a gente tem trazido pro pessoal. Que é falar da importância do treinamento. Tá treinado, não tem como. É o treinamento. Se você tá treinado, você tá segundos à frente do bandido, que vai fazer toda a diferença, né? Por que a palavra do seu episódio é sensibilidade? Porque eu trago a sensibilidade como uma palavra-chave para muitas coisas da nossa vida. Operacionalmente hoje, o policial, o operador, ele se tornou mais sensível, não sensível, mas com sensibilidade de olhar que por trás de um choro tem pessoas, tem vida. Você precisa usar técnicas para não machucar, mas sim preservar, proteger e salvar. Então hoje, a palavra sensibilidade é no sentido de assim, nós estamos trabalhando muito a sensibilidade para lidar com o outro. Então, quando você se prepara, essa é a palavra que eu trago para vocês, de sensibilidade. Porque assim, hoje, a polícia, os operadores estão muito mais com sensibilidade em lidar, em cuidar, entendeu? Porque simplesmente era só operar, não, vamos explodir, não. Hoje eu preciso fazer o quê? Preciso ter sensibilidade para entender o que está acontecendo. E se eu tiver sensibilidade para ser assertivo, cara, diminuo muito meus erros. Para tudo. Tem sensibilidade de olhar ali, no momento certo. Sim. Até no momento certo de você dar uma resposta ou de atuar. Para a vida, leva. Porque quem estiver assistindo,
para assim, analisa. Será que eu não fui insensível, não tive sensibilidade de perceber? Pratica isso. O Coronel Cooper fala muito das cores lá, de atenção e Jeff tal. Cooper. Isso, detalhe importante. E assim, quando você tem a sensibilidade de se colocar no lugar e perceber o que está alterando dentro do seu cenário, você não está vendido. Tô aqui andando, mudou, o cara apareceu, tive a sensibilidade de olhar, motoqueiro, o cara tá me olhando, peraí, o que aconteceu? Eu estou prevendo uma situação que pode acontecer. O que eu faço? Coloco as crianças dentro do carro, tranco tudo e saio. Eu não vou esperar chegar, mas eu tive a sensibilidade de perceber a mudança de cenário. Uhum. É aqueles segundos que você vai estar à frente, né? Eu tenho a sensibilidade de atuar na hora certa. Uhum. Tenho a sensibilidade de não fazer nada. O Coronel Jeff Cooper é o criador daquele código de cores, né? Do código de cores do Jeff Cooper tem branco, laranja, amarelo, vermelho, né? E o preto. E o preto. E muita gente confunde sensibilidade com fraqueza, né? Edson? Tanto no nosso meio militar, quanto no meio civil. E hoje essa sensibilidade aplicada, acho que é o segredo do trabalho que vocês têm feito hoje com muito êxito, né? Para tudo. Para tudo. E é tão interessante, assim, até a sensibilidade de errar, tá? Porque assim, eu enalteço muito o grupo na qual eu defendo o GAT, por quê? Porque hoje o GAT, assim, ele errou em muitas coisas. Ele vai errar amanhã. Mas todo mundo. Mas tem a sensibilidade de aprender com os erros. Não é mais aquela coisa de, sabe, condenar a pessoa, não. Peraí. Traz, joga na mesa, vamos decifrar o seu erro com sensibilidade para perceber o que aconteceu. Se você deu causa a outra pessoa, e se você deu causa, que a gente passe essa experiência para que o outro não cometa o mesmo erro. Então, você viu como é uma coisa muito interessante? Eu trago a palavra, perfeito quando você trouxe a palavra sensibilidade e fraqueza, não. Sensibilidade e aplicabilidade da inteligência para você atingir seu objetivo. Exato. Com muita maestria. Uhum. Acho que é isso. E eu vi isso aplicado num dos episódios dos Olhos da Lei, uma situação com o refém. O refém começou a ficar hostil com o causador. E aí o negociador ficou hostil com o refém, para que o causador se sentisse seguro com ele. Então ele anulou, vamos fazer assim, anulou o cara que é o refém para trazer uma sensibilidade pro cara. Aí depois, no fim da ocorrência, ele falou, desculpa, eu tive que falar com você daquele jeito, porque você estava afrontando o causador, e isso poderia trazer um problema. E eu achei essa técnica incrível. Né? E funciona, e vai fazer, tiver que fazer, vai fazer. E ele justifica depois porque ele fez isso. Simplesmente não, porque eu tinha que tirar essa situação do foco ali. Né? Então eu anulei você para chamar um cara. Então isso aí é uma forma que a gente utiliza para limitar a comunicação. Eu acho que uma das técnicas que vocês têm eu não tenho propriedade para falar com isso, tá? Para falar disso, mas eu já vi algumas negociações na televisão mesmo. A gente vê o negociador meio que bonzinho, assim, né? Falando com o refém. Pra quem não entende, fala, nossa, mas tá muito bonzinho, né? Com o causador ali, né? Com o bandido. Isso é uma técnica. O bom e mal, né? Que o pessoal fala do bom e mal. Isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos, né? Da cartilha do FBI, que utiliza muita gente já. Tem isso no nosso hall lá, de técnica. Mas quando a gente fala negociador bonzinho, o que é o bonzinho? Porque, na verdade, tudo que ele tá fazendo ali, ó, tem um objetivo por trás. A gente fala assim, tem muitas pessoas que escreveram alguns livros, tudo, e hoje a gente tem de novo a palavra, porque eu falo sensibilidade. Porque assim, uma vez que eu escrevo o manual, a pessoa que está do outro lado vai ler o manual também. Posso deixar uma coisa aberta, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque também eu estou ensinando a pessoa o que ela vai usar contra todo um sistema, né, de defesa, todo um sistema de segurança. Então eu falo que tem que ter essa sensibilidade, porque assim, é aplicável. Do jeito que você aplica aqui, é aplicável do outro lado. Entende? Tem muita gente usando manuais de negociação para vender, para fazer. Não vou entrar nessa área, tá? Mas a política usa negociação. Cara, o universo é muito grande. Então se dá para você transformar pessoas, culturas e sociedades. Ligado a isso com a psicologia. Aí tem uma arma. Poder, né? É uma arma. É incrível. Edson, tem uma pergunta aqui da Natália Carvalho, que eu acho que encaixa mais ou menos agora pra gente traçar o perfil. Você falou dos tipos de perfil diferentes, né? Mas como que é escolhido o cara para ser negociador? O que determina na ocorrência? Como ele vai atuar? Se ele vai atuar de forma mais sensível, de forma mais enérgica? Como que é o perfil para o cara ser negociador? E como que ele traça a estratégia dentro da negociação?
Dentro da própria equipe de negociação, ele é feito, é uma avaliação, né? Ele é feito uma avaliação de testes, ele é uma bateria de testes psicológicos, ele é entrevistado e depois ele fica sobre observação, né, durante o período de 1 ano, 2 anos, para depois ele se tornar um negociador. Então, assim, ó, tem um processo de seleção interna. Ele vem para nós, uma entrevista, uma intenção de oportunidade, aí nós vamos avaliar ele por um período para ver se ele tem esse perfil. Não, muitos vieram, ficaram, outros não, foram embora. Mas é avaliado se ele tem ou não perfil para ficar. E, geralmente, o que acontece? Só para mostrar para vocês, o cara vem com a intenção de eu quero participar, mas a grande maioria a gente busca já. Porque você vê, você já enxerga, tem um olhar clínico, sabe? Os olheiros. Cara, aquele polícia ali, cara, é muito bom. A gente foi por várias ocorrências, tem gente que está com a gente lá, hoje é negociador, que a gente falou assim, esse cara aqui, ó, tem potencial. Ó, essa menina aqui, ó, ela é boa. No dia a dia, né, você percebe, né? Cara, é uma habilidade. Aí tem o perfil internacional do negociador. Como que é o perfil? O cara tem que ter uma boa oratória, tem que ter uma cultura emocional, baixa ansiedade, entendeu? Assertividade, autonomia, agressividade, entendeu? Então tem vários elementos que você vai colocando ali que é o perfil do negociador de forma internacional. Então aí, baseado nesse perfil, a gente tem um crivo para avaliar o cara que vai fazer parte do grupo. Se ele tá dentro do crivo, ele passa, é avaliado. Se ele tá fora, ele não faz mais parte. Aí eu acredito que eu respondi a pergunta da nossa colega. E com certeza. Só mais uma coisa aqui complementando, ela perguntou aqui: é recomendado nessas situações apenas negociadores homens? Que a gente não vê negociadora, né? Lógico que tem. Tem? Nossa! 2015, 16, cara, a gente começou a trazer, assim, umas negociadoras. Para hoje tem minha amiga lá, Santa Vanessa, ela tá há anos lá. E não tem como. Não tem como. Eu nunca vi. Tem. Caramba. Te convido pra ir lá. Vamos lá, você vai ver as negociadoras vai lá. ser um prazer. E eu brinco assim, ó. Já viu A Voz da Mãe? Alguém vence A Voz da Mãe? Aquela voz da mãe assim, carinhosa e tal. E dependendo da situação, a voz feminina, ela vai vir com esse mesmo teor. Técnica, a gente vai usar desses benefícios. Entendeu? É isso que eu ia perguntar. Dentro do grupo de negociador, cada um deve ter sua especificidade e deve ser aplicado de acordo com a ocorrência, né? Perfeito. Tem amigo, se adapta. Parece estranho, mas eu tenho muita habilidade, eu gosto também de lidar com suicida. A parte da psicologia, nós temos... Então você tá trabalhando bastante, né, cara? Mas, meu Deus, né? Então, infelizmente tá... É uma coisa muito preocupante, né? É uma coisa muito que assim, é uma doença, né? A pessoa tá ali, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Dentro dos recursos dela, a gente vai falar de suicídio aqui, cara, a gente vai ficar... Tem manhã porque eu adoro esse tema. Adoro pra cuidar. Mas a gente tem que ter muito sensível. Sim. Muita sensibilidade. Posso dar só um exemplo? Claro. Olha por que a gente se torna tão insensível. Acompanhei um pouco o caso do menino que entrou lá na jaula. Vocês acompanharam o menino que entrou na jaula? É aquele que desceu a... Isso, a árvore lá, e a leoa pegou, que tinha esquizofrenia, todo um contexto que na construção mental dele ele queria dominar os leões, enfim, queria estudar. E ele teve um surto e desceu lá, né? Aí você vê algumas pessoas fazendo piada, brincadeira, e ali foi um tipo de suicídio, mas assim, será que ele controlou aquilo? Como que ele vivenciou? E eu faço um alerta que assim, é muito interessante, a gente está na geração de filmar. Pergunto para vocês, ninguém tentou impedir, segurar, puxar, até em surto ou não, mas começaram a filmar. Então, olha o nível que a gente chega, né? Então, eu tô trazendo esse alerta só para mostrar, assim, o quanto que a gente precisa ter sensibilidade para lidar com a vida humana, com as pessoas. E eu trago isso para a evolução das polícias, dos militares, nesse sentido. A gente está muito mais, com mais sensibilidade para entender o outro.